a minha pergunta não é uma pergunta, né? É porque a gente está vendo as declarações sobre possíveis contratações. Eu vi algumas falas sua, né, sobre o Gabigol. E hoje tem uma entrevista do Marcos Braz para o GE, dizendo que o Gabigol tem contrato, que não é um dos maiores ídolos do clube, que não vai sair, que vai ficar. Mas vejo que sempre tem algum tipo de fala sua no interesse de levar, né, o Gabigol. Houve algum papo? O senhor conversou com o Gabigol ou com algum representante do Gabigol? Chegou a falar com alguém do Flamengo? Isso é o que a gente tem debatido muito aqui no programa, Augusto. Então, seria uma oportunidade de esclarecer mesmo. Tem isso, o que tem de verdade, para que o corintiano, né, não possa ficar só sonhando, se pode ser uma coisa concreta, pode acontecer. Boa noitezinha, um prazer e mais do que ninguém é qualificado para estar aí, né? Jogou futebol e jogou como ninguém, né? Um dos ídolos, né? Palmeiras, enfim, por onde passou, né? Então você é muito qualificado para estar aí. Há um interesse, sim. O Gabigol, como eu sempre brinquei na minha campanha, sempre falei, né? Ele tem a nossa cara, tem as nossas características, qualidade, goleador, sabe fazer gol, por onde passou foi artilheiro. Existe sim uma intenção nossa. E o que mostra dessa nova diretoria, Zinho, é a ética. Eu sou um cara muito... O meu caráter é acima de tudo, a ética é acima de tudo. Eu acho que eu quero conduzir o Corinthians acima de tudo com ética, com profissionalismo. E eu vou sempre falar com o próprio presidente. Eu nunca vou atravessar nenhum tipo de negociação. E eu liguei sim, falei com o Landim, falei com o Braz, gostaria de uma reunião e ver qual a possibilidade, se há alguma possibilidade da gente poder conversar com o atleta. Assim que a gente conversar e ele nos autorizar, nós vamos falar com o atleta. Eu tenho interesse sim, acho o Gabigol um grande jogador e tem a cara do Corinthians sim. Até agora, eu entendo muito essa questão da cara do Corinthians, né? A gente está falando de 2 times de massa, eu imagino que seja isso. E o Gabriel tem uma personalidade muito forte de chamar atenção, de chamar jogo. Ele não sente essa pressão da torcida gritando ou o nome dele, ou muitas vezes o provocando. Eu acho que é nesse sentido, né? Que centroavante guerreiro, né? Exato. Que bate de frente com qualquer defesa, né? Quem joga futebol sabe. E se ele for ídolo lá, ele pode muito bem ser ídolo no Corinthians também. E a gente sabe que hoje existe um titular lá e acho que uma boa conversa com os presidentes, que é o que a gente vem tendo, essa parceria muito legal, Corinthians-Flamengo, que tem que se manter sempre. Essa união do futebol. Acabei de ter uma reunião agora também na federação, já mostrando isso, que nós queremos mais do que nunca sempre estar unido, porque unido nós vamos fazer um futebol muito mais forte. Deixa eu só entender um pouco melhor essa logística da conversa. Pelo seguinte, o Marcos Braz, eu falei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo hoje, que me disseram que o Gabriel não vai ser negociado, a menos que se pague o valor da multa dele, que hoje é de 33 milhões de euros. A gente sabe, para fora, para cá é um pouquinho maior ainda, né? A gente sabe que o contrato dele é até o final do ano, existe uma renovação pronta, ainda não assinada, e a partir do meio do ano, se essa renovação não for assinada, ele sairia de graça. Só para a gente entender assim, o senhor chegou a conversar efetivamente com os dois juntos e eles autorizaram esse contato? Em que pé que está esse estágio de negociação? Porque, inclusive, as aspas do Braz hoje, ao Fred Gomes, do GE, dão conta de que assim, o Gabigol não está à venda. O Gabigol não vai ser negociado. Sim, não houve. Não, houve um contato por telefone, né? E que havia um interesse da gente conversar sem nada... Sem nenhum compromisso, né? Simplesmente uma conversa. Sim. E nessa conversa, se houver a possibilidade dele se transferir, tudo bem. Se não houver, o não nós já temos. Agora podemos conversar. E se não der, partimos para outra. Não tem problema, entendeu? Mas é o que eu falei, a ética sempre em primeiro lugar. A gente quer sempre ir direto com o presidente, com o vice, para que a gente possa ter essa conversa sem nenhum tipo de atravessador, que é o que eu estou fazendo, tá? Eu estou indo sempre direto, muitas coisas que estão saindo na internet, tem muitas conversas, e eu quero até deixar o meu torcedor muito tranquilo sobre isso. Eu também sou torcedor, eu também estou ansioso para um grande time, e pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para isso, um pouco de paciência, porque o modelo de gestão do Corinthians mudou. Se fosse para montar um time, eu já teria montado 3, 4 times. O que nos é oferecido de jogadores, vocês não têm ideia. E o modelo de gestão do Corinthians mudou, gente. Meu jogador
A partir do dia 2 de janeiro de 2024, será a terceira receita, qualquer tipo de jogador. Porque nós já estamos trabalhando e provando isso, a parte de master, parte de as propriedades que nós temos para negociar, que ela vai ser muito valorizada. Então, o jogador meu sempre será a terceira receita, porque sempre primeiro vai ser a camisa, vai ser a nossa arena, vai ser as placas, vai ser televisão, enfim. Esses patrocínios pontuais que nós vamos trabalhar forte. Esse atleta ele tem um contrato, né? Só que ele tem uma multa menor aqui. Não tem conversa. Você me permite voltar no assunto, porque é um assunto que eu queria entender um pouco melhor pelo atleta, pelos clubes envolvidos e eu imagino pela expectativa do torcedor. Você fala que no assunto Gabigol, você, pela ética, presidente procurou o presidente, você procurou o Landim e procurou o Braz. O que você ouviu deles? Porque o que os companheiros do GE noticiam hoje é que o Braz informou, o Gabriel não está no mercado. Então eu queria entender o que você ouviu do Flamengo, da diretoria do Flamengo, oficialmente porque você procurou enquanto presidente, e uma vez que o vice-presidente de futebol do Flamengo fala que o Gabriel não está no mercado, eu entendo, você me corrige se eu estiver errado, se tiver algum outro detalhe da conversa, que ele só sai mediante o pagamento de uma multa. A multa do Gabriel hoje, ela passa os 100 milhões de moeda estrangeira, ela passa os 500, bate quase 600 milhões de reais para clube nacional. Local. Como um clube que fala também em se reestruturar financeiramente, pagaria essa multa, porque me parece que o Flamengo não liberaria sem multa, visto as palavras do Braz, e qual foi a resposta que você teve do Landim e do Braz? Essa conversa está só entre vocês, ainda não chegou, por exemplo, ao Gabriel, é o procurador do Gabriel? Não chegou o atleta e nem o procurador. A conversa foi uma simples conversa de telefonema com o Braz, dizendo que eu gostaria de conversar com ele, mesmo porque eu sei que eles têm interesse em algum atleta nosso. Nós temos, eu disse a ele que eu teria interesse em alguns atletas deles também. Não citei nome, mas a mídia logo no começo começou a soltar, a gente não sabe... Eles te responderam o quê? Quando você... Vamos conversar, mas não está sendo um nome específico. Só que eu me interesso, claro, se o Gabigol não é titular e se há algum interesse de vendê-lo, por que não a gente poder entrar numa negociação? Mesmo porque a própria Dani falou, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então, se não assinar, o que já está pronto na mesa da diretoria acordado, é o que eu disse, né? A gente quer uma coisa com ética, né? A gente quer essa cordialidade, a gente quer estar sempre unido para que nunca tenha nenhum tipo de desavença, não aconteça nada. E a minha ética vai ser sempre essa, sempre direto com o presidente e depois sim com o procurador e o atleta. E esse valor? Como pagar esse valor, essa multa que não, mas aí, muito da esse é um valor que às vezes você... É 33 milhões, mas era... Não, mais de 100 para o mercado nacional. Era mais de 100, mas para ele cumprir todo o contrato dele. Hoje praticamente falta 6 meses para ele cumprir o contrato dele. Mas o valor da música... Não, eu sei, mas aí pode ser negociável. Né? Todo atleta, de repente, se ele não quer renovar, ele cumpre os 6 meses e sai de graça. Nenhum clube quer isso. Então, a gente está insistindo porque, assim, a gente está envolvendo 70 milhões de torcedores, mais ou menos, nessa conversa, que estão interessados em entender essa possível negociação, né? O senhor está contando, então, com uma possível vontade do Gabriel de sair do Flamengo pela situação atual de ser um reserva, aparentemente, com o Tite, é isso? A ética é, primeiro, o Flamengo ter a vontade de transferir o atleta para nós, e a segunda é o atleta querer estar conosco. Então, primeiro tem que ser o Flamengo, que para ele esteja tudo em ordem, que ele possa liberar o jogador, precisamos estudar de que forma, multa, claro que a multa para a gente hoje é inviável pagar, já deixar uma coisa bem clara, é inviável, porque não temos condições, acho que nenhum clube brasileiro hoje tem condições de pagar essa multa, então o que nós queremos é um acordo, ou se eles querem algum atleta nosso, se nós queremos um outro atleta deles, e aí sim chegar num acordo. Mas é uma conversa sem nenhuma expectativa. Sem... Não seria uma coisa para agora, começo de temporada? Não, é uma conversa agora que, se Deus quiser, tomara que dê certo, e aí sim, mas se não der certo, como eu falei, tem outros, a gente parte para outro, que a gente já vem monitorando outros atletas, para que a partir do dia 2 a gente possa, dizendo novamente para o meu torcedor, com calma, sem pressa, porque o modelo de gestão mudou, nós não fazemos mais loucura, nós não vamos contratar jogador como as gestões anteriores contratavam. Nós vamos contratar, sim, jogadores muito pontuais, jogadores monitorados, para que a gente não erre. Se tiver que errar o menos possível, porque o Corinthians não pode passar mais pelo que vem passando. Esse negócio de jogador é muito interessante, né? Porque jogador que dá certo, joga contratação. Jogador que joga bem é a contratação certa. Aí se você contrata um jogador e ele não, por um motivo ou outro, ele não consegue jogar, né? Já tem torcedor que contesta o Vera, né?
Sim. E é um baita volante. Tem torcedor que vai esperar, seja o Gabigol ou não, um atacante desse tamanho. Isso é uma pressão também. Aí é uma coisa que o presidente coloca nas costas dele. O presidente do Corinthians coloca nas costas dele. Um jogador desse nível, dessa importância. E isso o torcedor começa a crescer. Eu vou fazer uma... Ozinho, você me desculpa que eu vou fazer uma outra pergunta, que era a sua vez de perguntar. Perguntazinho, depois eu faço. Fica à vontade, vai. Depois eu pergunto. Não. Presidente, no México o pessoal diz que o armário tem que estar cheio de dinheiro para poder contratar. Nem sempre, viu, Pascoal? Mas como é que está o seu armário? O senhor já fez lá uma verificada? Não. O armário está vazio. Quando vai abrir uma gaveta, vai sair. Você sabe que na transição de presidente, quando abre uma gaveta, sai um fantasma, hein? Ele pula lá e fala, opa, olha eu aqui, ó. O armário está vazio, mas você pode ter certeza que esse ano nós vamos enchê-lo. É? Pode ter certeza disso. O senhor vai fazer auditoria? Como é que já está sendo feito. Teve uma ideia? A mesma empresa que reestruturou o Flamengo, a Ernest Young, contratamos, é a mesma empresa que está conosco, já está lá dentro, já está tomando uma noção de tudo que aconteceu e a partir do dia 2 ela se fixa lá e começa um trabalho de reestruturação do Corinthians. Presidente, sempre que a gente fala em reestruturação, seja você, seja presidente de outros clubes que pegam um time numa situação mais complicada, eles sempre voltam no Flamengo de 2012. Porque é a empresa que fez o início do Bandeira, é como o Flamengo. Só que o Flamengo de 2012, ele operava numa outra rotação. Ele não fazia contratações de jogadores com altos valores, jogadores renomados no mercado. O Bandeira não assumia falando que estava indo atrás do Gabigol na época, por exemplo. Ele falava muito em vai sangrar. Vai sangrar. Foi muito criticado por isso durante a gestão toda. E por mais que me parece que acaba sendo um norte essa recuperação financeira do Flamengo, pelo cenário que tinha, pelo tamanho do clube que tem. Você fala agora da auditoria, que também foi a mesma naquela época. E o discurso é um pouco diferente. Como você fazer essa reestruturação financeira, auditoria, colocar ordem no caixa, mas contratar 5, 6 jogadores e dizer que o time vai ser forte? Como é que essas coisas podem caminhar junto, que seria um movimento antagônico ao que foi o Flamengo, por exemplo, daquela época, que não fazia contratações, estou falando virada de 12 para 13, do naipe de Gabigol, da época que fosse. Mas como é que vai ser isso para organizar, garantir que vai ter um time forte, garantir que dá para abrir mão de Renato, Gil, de tudo, e que vai continuar sendo do jeito que o Corinthians merece? Pedro, se você for ver o Flamengo 2012 e o Corinthians hoje 2023, o Flamengo tinha uma receita de 180 milhões e um déficit de quase 800 milhões. Então ele precisava enforcar toda essa situação, sangrar realmente, reestruturar para depois ele pensar num grande time. O Corinthians hoje, ele tem um déficit, está pouco acima ou já igual à sua receita. E com essa credibilidade que nós estamos passando para o mercado, Master, outras propriedades, CTs, Clube Social, que está, para nossa surpresa, a gente confia muito na situação econômica do país a partir do ano que vem. A gente tem informações muito positivas, se Deus quiser. Como brasileiro, torço muito para isso, não tenho dúvida que o Brasil, o ano que vem, vai ser muito melhor. Então, se você for analisar, nós já temos praticamente uma equação. Então, eu tenho como fazer essa... Não preciso enforcar o meu time de futebol. Não preciso sangrar da forma que o Flamengo sangrou, porque nós estamos mais ou menos ali, balanceado. Então, para nós fica muito mais, não digo fácil, tranquilo, porque a situação lá também não é boa. Mas você tem ali praticamente... O que você precisa saber agora é saber gastar. Saber comprar, saber vender, voltar à credibilidade do mercado. Por isso que eu não abro mão de ter um grande time. E mesmo porque, o Zinho sabe, time de futebol não se faz só com dinheiro, se faz com isso que nós estamos fazendo. Um grande monitoramento para contratar a peça certa, o atleta pontual, que é o que se fazia antes, contratava por quantidade, sem aquele monitoramento. Por isso que a primeira coisa que nós fizemos foi reestruturar novamente o nosso Cifute, que é o departamento de monitoramento, para que a gente não erre, para que você vá ali em toda a minutagem do atleta, por tudo que ele fez, por tudo que ele passou. Então, essa é a diferença do Corinthians hoje para o Flamengo em 2012. Vai bem dentro disso do que a Dani falou, porque o Rubão vira e fala numa entrevista, acabou a farra para os rivais. Quer ouvir? Vamos colocar? Pode colocar. Vamos colocar e aí a gente entende depois qual vai ser o papel do Rubens Gomes, do Rubão, nessa diretoria, já que é próximo ao presidente também. Eu posso te falar
e te afirmar, o Corinthians será um time competitivo. Isso não tem a menor dúvida. A metodologia, como eu te falei, mudou. Hoje, nós estamos consultando uma central de mercado, que é o Cifute. Ele dá todas as estatísticas dos jogadores que nós queremos. Nós sentamos com o Mano, eu, presidente, e o Mano, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. O Corinthians será um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil, é muito difícil você remontar um time. Deixa eu deixar bem a coisa bem clara, viu? Claro. Quando ele fala acabou a farra, não é que o Palmeiras e o Flamengo estão numa farra. É que agora vai ter o Corinthians também para essa farra. Não são só eles. Ele vai ter o Corinthians, porque você mesmo disse, o Corinthians com um time, de uma certa forma, com uma certa idade, desmontando o elenco. Chegava uma peça, desmontava. Chegava outra, desmontava. Chegamos a uma semifinal de uma Sul-Americana, chegamos a uma final com o Flamengo, que é um dos melhores times do país hoje, com esse time. Imagina nós agora com um planejamento, coisa que não tinha no Corinthians há muito tempo, que é o que eu falei, usavam muito o Corinthians como intermediário, que não vão usar o Corinthians mais como intermediário, e é onde esse atleta será a nossa terceira receita, será a última receita. Porque primeiro nós temos que ter um time, para ganhar e disputar tudo. Isso nós não vamos abrir mão. E quando ele fala acabou a farra no seguinte, não só vai ter mais esses dois, vai ter nós agora também, como tem outros, como tem Atlético, como tem o Grêmio que chegou, enfim. Mas nós vamos estar nesse bolo aí dessa farra. É bem dentro disso que eu quero te perguntar, porque o acabou a farra, particularmente para nós, é uma grande declaração e ela gera debate, ela é forte. Dentro de uma entrevista, a gente quer ouvir umas declarações mais que dialogam mais com a verdade. E você acabou de falar, que o Corinthians vai brigar pelo título em tudo. Ao mesmo tempo, para um início de gestão, você acha que isso pode jogar contra você ali na frente? Primeiro vem o diretor e fala que acabou a farra de quem está ganhando tudo. Segundo veio o presidente e afirma categoricamente que o Corinthians vai brigar pelo título em tudo. E a gente não consegue controlar resultado, né? E também tem uma situação de que você começou uma gestão dizendo que o Gabigol interessava, hoje já parece que o papo não é tão simples. Depois que teria interesse no Rodrigo Caetano, mas ele não vem porque prefere o projeto que ele já está. Será que não está se falando, talvez eu te pergunto, tudo que se fala pode virar munição para esse tanto de gente que você fala que joga contra? Até para o torcedor está muito ansioso. Não ganhou nada, o desempenho não foi sonhado, do tamanho do clube, troca a diretoria. Opa, eu quero saber o que esse cara aí que está entrando, o Augusto vai entrar, o que ele tem para falar. Está se falando muito, o torcedor quer entender. Isso não pode virar, a palavra não pode te fazer refém desse resultado a curto prazo? Pode sim, claro, Pedro, mas é o que a gente falou. Isso é um desafio para nós. Tem certas coisas que a gente não sabe como vaza. É impressionante como vaza. Hoje mesmo nós estávamos numa reunião com a Nike, de camisas, enfim. Daqui a pouco vazou. Vai vazar. Então tem certas coisas que você tem ali. E eu tive uma conversa assim com o Rodrigo Caetano, dentro do perfil que nós... Foi o primeiro que nós, independente de atletas, foi o primeiro que nós tentamos conversar, porque tinha o nosso perfil. E tudo certo, ficou um tempo ali, aí ele acabou tendo uma condição melhor. É do mercado, né? Se valorizou, mas é um diretor que nos interessava. É tanto que hoje é muito fácil você ter um diretor executivo onde você tem dinheiro e ele vai contratar estrelas, que é o que eu falei. Eu quero um diretor de mercado atualizado que vá buscar essas peças onde a gente está monitorando para que ele venha para que ele venha ter essa performance dentro do Corinthians, para que ele venha se fazer um grande jogador dentro do Corinthians. Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo, né, onde Augusto Melo, né, falou aí um pouco sobre a situação do Gabigol, né, tá indo jogar na equipe do Corinthians, né, ele falou que realmente tem sim esse interesse do Gabigol jogar no Corinthians, né, e também, né, falou que está na mão da diretoria do Flamengo, né. Agora a pergunta que eu quero deixar para vocês, torcedores, se vocês tivessem esse poder, né, vocês liberaria o Gabigol para a equipe do Corinthians ou não? Comente aqui, deixa a sua opinião que é muito importante, beleza? Né, Augusto Melo prometendo muitas coisas aí pro Corinthians e uma dessas promessas, né, é a chegada do Gabigol, né? Só que não depende apenas do Corinthians, né? Depende muito também da situação do Flamengo, se o Flamengo vai
ou não contar com o Gabigol para 2024, né? Só que em outra entrevista, né, Marco Braz falou que o Gabigol não sai do Flamengo, né? Então é uma situação muito complicada, né? Comente aqui a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você faria nesse caso. Você liberaria o Gabigol ou não, beleza? Logo mais, pessoal, voltarei com mais informações do Flamengo. Espero que vocês gostem, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e até breve.